Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você, nesse horário, diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI, para nós é causa de grande alegria. Este programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje encerramos a longa catequese para a qual dedicamos dezenas de programas sobre o pecado à luz do Catecismo da Igreja Católica. Espero que essa catequese tenha servido para formar a consciência de você, telespectador, e consolidar a nossa fé católica apostólica romana sobre a graça de Deus que triunfou sobre o pecado. A graça de Deus é mais importante do que o pecado, mas conhecer o pecado é importante para compreender como a graça de Deus atua na natureza humana, ferida pelo pecado depois da decisão radical dos nossos pais, Adão e Eva. E como texto para esse último programa sobre a catequese do pecado, eu escolhi a feliz afirmação de Santo Agostinho numa de suas obras a respeito do pecado e que se encontra no parágrafo 1871 do Catecismo da Igreja Católica. Leio e teço alguns comentários encerrando essa catequese sobre o pecado. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. É uma ofensa a Deus. Levanta-se contra Deus por uma desobediência contrária à obediência de Cristo. Definição muito sábia, muito feliz de Santo Agostinho. Palavra, ato ou desejo contrário à lei eterna. Enquanto vivermos, estaremos sempre sujeitos ao pecado. Jesus, no Pai Nosso, sapientissimamente colocou os dois últimos pedidos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentação, ocasião que nos empurra, que nos sugere, que nos coloca diante da possibilidade de pecar. E o mal é o maligno, é o demônio. Evitar a tentação, não cair na tentação, fugir da tentação e também livrar-nos do maligno. É o teor dos dois últimos pedidos do Pai Nosso. A graça de Deus foi maior que o pecado que entrou na história da humanidade. A graça de Deus é infinita e é onipotente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, diz o apóstolo Paulo. Nós não negamos, reiteramos, afirmamos, repetimos insistentemente que existe o pecado, que o pecado nos afasta de Deus. É a causa do sofrimento de Cristo, produz a morte, Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Mas a fidelidade a Deus, o arrependimento, a contrição, a mudança sincera de vida por obra do Espírito Santo, os méritos de Cristo que cancelam nossos pecados no sacramento do batismo e após o sacramento do batismo para aqueles que caem, o sacramento da penitência, o poder do sangue de Jesus, infinitamente maior do que as fustigações do maligno, são realidades que, nesse final de catequese sobre o pecado, precisam ser recordados. Sim, existe o pecado, também existe a graça de Deus. E somente com ela se pode lutar contra as causas do pecado, as fontes do pecado, sejam elas dentro do homem, suas concupiscências, sejam elas fora do homem, o próprio demônio ou os seus instrumentos, as circunstâncias de pecado. Confiemos sempre na graça de Deus e nunca percamos de vista esta certeza de fé. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo.